O Mar da Galileia, ele é conhecido na Bíblia assim, Mar da Galileia. Mas na realidade, ele é um grande lago de água doce. Mas por que então tem Mar da Galileia na Bíblia? Imagine, há 2000 anos atrás, para esse povo que vivia aqui nesse lugar, a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, portanto distante do mar Mediterrâneo, para eles isso aqui era um mar. Porque tem 12 quilômetros de largura, 54 quilômetros é o seu perímetro e 50 metros de profundidade no seu ponto mais profundo. Era um mar, mas na realidade é um grande lago de água doce que cobre a cratera de um vulcão praticamente extinto. Eu digo praticamente porque de vez em quando ainda tem uma tremidinha aqui nessa região aqui da Galileia. É abastecido essa cratera de vulcão pelo Rio Jordão, que nasce no Golã e desce e entra pela parte norte no Lago da Galileia e sai pelo sul e vai até o Mar Morto. Já foi o porte de Israel, o Lago da Galileia, porque é água doce. Hoje não é mais, embora é ainda muito importante para o Estado de Israel, mas hoje Israel dessaliniza a água do mar. Portanto, equivale a dizer que Israel é abastecido hoje em dia por água dessalinizada do mar Mediterrâneo e água doce que vem do Mar da Galileia ou Lago da Galileia. A vida pública de Jesus, depois que ele foi expulso de Nazaré, foi toda aqui nesta região, no entorno do Lago da Galileia. É aqui que houve a pesca maravilhosa, é aqui que ele andou por cima das águas, segundo o que está escrito lá nos Evangelhos. E todo o entorno aqui são lugares bíblicos, como Corazim, Cafarnaum, Monte das Bem-aventuranças, o local da multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, toda a vida de Jesus com seus discípulos e 3 anos de ministério público praticamente se passou nesta região aqui do Lago da Galileia. É por esse motivo que turistas como estes aqui utilizam de barco para fazer o passeio de 1 hora pelo Lago da Galileia para lembrar estes fatos justamente no meio do lago, né? E no meio do lago é possível ver todo o entorno e os lugares bíblicos que o guia vai mostrando. Portanto, é um dos pontos altos da viagem da Caprice, é o passeio de barco pelo Mar da Galileia. Vem com a Caprice que você não vai se arrepender. Estou no norte de Israel, num kibbutz chamado Kenosar. Existem muitos kibbutz em Israel. Este eu julgo que é o mais importante e um dos mais conhecidos, porque ele guarda em seu interior um barco que está dentro desse museu aqui, que foi descoberto em 1986, quando as águas do Mar da Galileia desceu muito por uma seca que teve e começou a aparecer na praia do Mar da Galileia pedaços de madeira antigas, que alguém por curiosidade foi ver o que era aquilo, foi escavar e simplesmente achou um barco de madeira. E os testes que foram feitos depois comprovou que ele tem nada mais, nada menos de 2000 anos de história. Se ele tem 2000 anos, estamos falando que ele é da mesma época de Jesus. Claro que não podemos falar que este barco pertenceu a alguns dos discípulos, ou a Pedro, ou que Jesus navegou por ele, não podemos falar isso, mas que é um barco que estava navegando na época em que Jesus esteve aqui, isso não há dúvida. Agora, pelo tamanho dele, pela largura dele e pelas madeiras que estão inseridas nesse barco, 12 madeiras em especial, mostra que este barco era de alguém muito importante. Por isso que logo associam este barco à possível utilização de Jesus aqui no Mar da Galileia.
mas não tem nada que possa comprovar isto. Isso aqui é o desenho do barco que foi achado no Mar da Galileia. Reparem que tem cores diferentes de madeira. Estas cores, aqui tem um gráfico que mostra qual é a parte de Israel que veio cada uma destas madeiras diferentes para a construção do barco. Ou seja, alguns expositores dizem que são 12 tipos de madeiras diferentes. Então vão dizer alguns que significa que cada tribo de Israel enviou para a construção desse barco madeira, para representar as 12 tribos de Israel na construção desse barco. Alguns falam que 12 tipos de madeiras diferentes, que vieram de várias partes de Israel, representam os 12 discípulos de Jesus que viveram com ele aqui na região da Galileia. É interessante esta analogia com 12 madeiras e com 12 tribos, com 12 madeiras e com 12 discípulos, 12 madeiras diferentes que estavam na construção desse barco. Por isso é que alguns vão dizer que esse barco era um barco de uma pessoa muito importante aqui na região da Galileia. O interessante é que depois que limparam o barco, encontraram dentro dele objetos. Claro, pregos grandes para segurar, prender a madeira e assim construir o barco. Este utensílio doméstico é uma panela de barro para cozinhar alimentos. Que é interessante, né? Uma panela de 2000 anos atrás, da época de Jesus. E aqui nós vemos uma lâmpada a óleo, que na Bíblia chama essa lâmpada de candeeiro. Ou seja, colocava óleo e nessa ponta dela aqui colocava um pavio e acendia com uma lamparina, acendia o pavio e era uma lâmpada a óleo. Tudo aqui com 2000 anos de história. Aqui dentro do Kibbutz de Kinossar também tem uma loja incrível, com muitas variedades, onde você pode comprar lembrancinhas de qualquer natureza que você imaginar. Mas também tem um detalhe muito importante. Hoje você tem a Bíblia. Olha a grossura que é a Bíblia, com o Novo e o Velho Testamento. Essa aqui está em hebraico e espanhol. Novo e Velho Testamento. A novidade agora é que você tem tudo isso daqui num nanochip, que você pode carregar como pingente para você. Tem a joia, isso aqui é de ônix. No centro tem um nanochip. Nesse nanochip tem toda a Bíblia que tem aqui, está dentro desse chip. Com a corrente, você usa a Bíblia no seu pescoço. Tem essa daqui, por exemplo, é de ônix. Essa aqui é a famosa pedra de Eilat, a pedra verde, que também tem um nanochip no centro. Por exemplo, essa daqui, que é o símbolo do peixe, né? Tem um nanochip também. Então você pode comprar a Bíblia, que está aqui, agora no nanochip. Para você ver como que é o nanochip, você não consegue ver a olho nu, está aqui no centro. Você consegue ver a olho nu, mas você não consegue imaginar o que é isto, que só através do microscópio que você consegue ver. Eu vou entrar agora
Cafarnaum, a cidade bíblica de 2000 anos aqui na Galileia. Ela foi residência de Jesus depois que ele foi expulso de Nazaré e veio morar nessa cidade, a cidade de Pedro. Nós temos aí ruínas importantes para conhecer. Restos da casa do apóstolo Pedro, a sinagoga da época de Jesus, a sinagoga romana e as ruínas de uma cidade de 2000 anos atrás que Jesus viu. Em Cafarnaum, a principal visita é esta aqui. São restos da casa do apóstolo Pedro, que está protegido por uma igreja suspensa, construída por volta de 1990. São 3 níveis. O primeiro nível é do século IV, uma igreja bizantina. Século IV, século V. O segundo nível é de uma construção do primeiro século. E o terceiro nível, mais abaixo, é de uma casa anterior ao ano 100. Ou seja, como foi achado aqui muitos potes com anzóis, logo associou-se à casa de um pescador. Então, se sabe que aqui é a casa do apóstolo Pedro, que está com construções acima, que é do século V. E esta igreja suspensa, que foi construída por volta do ano 1990 para proteger estas ruínas. Essa sinagoga, chamada de Sinagoga Branca, ela é do século IV, mais ou menos. Mas ela fora construída em cima de ruínas mais antigas, que era a sinagoga da época de Jesus. Quando construíram essa sinagoga, respeitaram o lugar da outra. Portanto, a parte de fora aqui tem uma placa dizendo que é a sinagoga da época de Jesus. E aqui nós também vemos pedras basálticas, pedras pretas, negras, que eram as pedras que foram construídas a sinagoga e todas as casas aqui de Cafarnaum, pedras vulcânicas. Só esta aqui que é as pedras brancas trazidas de fora, e é por isso que chama Sinagoga Branca, no mesmo lugar que estava a sinagoga de Jesus, da época de Jesus. Esta é a igreja da multiplicação dos pães e peixes. Fica na parte de baixo do Monte das Bem-aventuranças. A igreja construída foi destruída pela invasão persa no ano 640 e ficou em ruínas quando ela foi novamente reerguida. O lugar que ela está construída, sabemos que é o terreno do acontecimento da multiplicação dos pães e peixes, pois a peregrina Etéria, no ano 380 d.C., já citou em seu livro O Itinerário que os cristãos primitivos já visitavam este lugar como sendo o lugar do milagre dos pães e peixes. No altar ainda é possível ver o mesmo mosaico de 1600 anos atrás. Este é o Monte das Bem-aventuranças. E no topo do monte está a Igreja das Beatitudes, construída em 1938 em um terreno adquirido pela Igreja Católica para marcar o lugar onde Jesus reuniu os seus discípulos e disse a eles todo o que nós conhecemos hoje como o capítulo 5 de São Mateus. Uma vista belíssima ao lado do Mar da Galileia, com vários altares onde podem ser celebradas várias missas ao mesmo tempo. Viajando com a Caprice Turismo, você desfruta de várias opções de roteiros. Egito, Israel, Jordânia, Turquia, Grécia, Itália, França, Espanha, Portugal, Rússia, Dubai.
Dubai, China, Japão, Nova Zelândia, Austrália, Tailândia. Venha viver essa experiência inesquecível que é viajar com a Caprice Turismo. Viaje pelo mundo. A Caprice leva você. Acesse o site, conheça as próximas saídas e faça parte de um dos grupos.